Prezados irmãos, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Prece. Senhor, fazei de mim um instrumento de tua bondade, que eu tenha paciência com o meu semelhante, que eu traga o amor que tu deixastes nos teus ensinamentos, os quais ainda não aprendemos por em prática. Fazei com que eu me preocupe mais com as coisas simples, pois foi na simplicidade que tu nasceste para a salvação do mundo terreno. Pai, que a cada minuto e a cada segundo eu tenha sempre na minha mente o amor fraterno e que esse amor tenha a capacidade de se expandir para todos os necessitados que precisam de uma palavra de carinho e fraternidade. Meu Deus, que o mundo possa caminhar na tua direção e não na direção da ganância, pois precisamos viver em paz, amor e fraternidade. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pelo nosso irmão João Ávila e que Deus o abençoe. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos e irmãs. É sempre uma satisfação retornar aqui. Eu trago inicialmente um abraço fraterno dos trabalhadores e da direção e dos frequentadores do Instituto Espírita Allan Kardec, da cidade de Torres, que é onde eu estou engajado hoje, na divulgação do Espiritismo. Portanto, um abraço fraterno de lá a todos os irmãos daqui. Uma poesia, um poema, para iniciar o nosso raciocínio de hoje, que trata, em linhas gerais, sobre o mundo novo. Tem uma poesia do Luiz Menezes, que diz assim: e todos disseram que além do horizonte há um mundo tranquilo que todos esperam um dia encontrar. E todos falaram, cantaram, gritaram que além do horizonte existem as coisas mais lindas do mundo, de um mundo tão lindo formado de luz. Disseram somente, pois ver ninguém viu. Não viu a criança que onde nasceu e os olhos abriu sem nada enxergar. Não viu o moço e a moça bonita que sonham casar e a vida viver. Não viu o velhinho de vida no fim que vive rezando na eterna esperança de muito viver. E todos disseram que além do horizonte, arco-íris, miragens, só existe o amor. Palavras têm força e todos têm fé. Disseram somente, pois ver ninguém viu. E eu, que andei, e um dia cheguei em cima do monte e vi outro horizonte e outro e mais outro, sequência de rumos levando para o mesmo caminho sem luz. E louco gritei por piedade, gritei de saudade, gritei de tristeza, de falta de amor. Um dia voltei sem contar, para o moço, para a moça, para o velho, para todos, que é tudo mentira, o além do horizonte é apenas um dia que volta amanhã. Por isso eu suplico, ó Deus, meu Senhor, que deixe nos sonhos da moça, do moço, do velho, de todos, o mundo bonito que além eu não vi. E cantem cantigas de mil esperanças, cantigas bonitas que eu fiz e perdi. Esse poema, a par da sua beleza, merece uma análise de nossa parte, porque a gente nota que, apesar da beleza dos versos, o personagem que o poeta lançou ali se decepcionou, porque saiu em busca de um mundo melhor e não encontrou. Encontrou o mundo sempre do mesmo jeito e da mesma forma. Por isso voltou e não contou a verdade. Deixou que os outros continuassem pensando que para além do horizonte havia um mundo melhor. Mas decepcionou-se porque não existe este mundo ou porque ele não procurou onde estava? Certamente porque ele procurou
onde esse mundo não estava. Ele procurou este mundo fora, andando no mundo físico, simbolicamente, quando na verdade ele deveria ter procurado este mundo no seu próprio interior. Porque é no nosso interior, no interior de cada um, que reside o mundo melhor que nós queremos para nós. No Evangelho do Segundo Espiritismo, existe a passagem de São João, o evangelista, que diz assim: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou para vos preparar um lugar. E depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que de lá onde eu estiver, aí estejais também. Portanto, existe sim muitas moradas na casa de Deus, na casa divina, na casa de Deus. Há mundos e mundos espalhados por todo o universo, por todas as galáxias, enfim. O mundo, a planetinha Terra, o nosso mundinho aqui é um grãozinho de areia no meio disso tudo. E para nós é grande. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: quem mora aonde? Qual é a condição? Como é que eu sei que mundo vou habitar? Todos nós queremos um mundo melhor do que este que nós estamos vivendo a cada dia mais, e está certo. Mas aí eu lembro da história contada de um engenheiro, e isso serve para ilustrar a nossa conversa, um engenheiro que passou a vida construindo mansões, projetando mansões luxuosas. Traçava, projetava, e essas mansões eram executadas. E ele só fazia construções, só projetava construções de alto padrão. Um dia saiu do mundo, desembarcou. Chegou no mundo espiritual pensando assim: se eu fui um engenheiro que construí casas confortáveis e luxuosas na Terra, naturalmente que aqui no mundo espiritual eu vou também desfrutar de uma casa naquelas mesmas condições e naquele mesmo padrão. E aí aportou em uma cidade no mundo espiritual e viu logo mansões parecidas com aquelas que ele construía quando estava, que ele projetava quando estava aqui. E aproximou-se dele um trabalhador daquele mundo, um administrador daquele mundo, e disse para ele, e ele perguntou, curioso: mas como é que eu vou saber onde é que eu vou morar? Qual é a casa dessas aí? Como é que funcionam as coisas por aqui? Aqui, meu irmão, as casas são construídas com o material que as pessoas nos enviam enquanto estão na Terra, através da emissão dos seus próprios pensamentos, da qualidade dos seus pensamentos e dos sentimentos. Esse material nós recolhemos aqui, com esse material nós construímos as casas onde cada um vai morar depois que deixar o mundo corporal. E onde é que está a minha casa? O irmão que me acompanhe, disse o que estava lhe recebendo, e mostrou, apontou para ele, depois de caminhar um pouco, uma casinha simples, lá no fim da rua, no beco, uma casinha de madeira simples, muito simples. E o engenheiro olhou e disse: mas como? Eu construí casas luxuosas, eu projetei casas, mansões nababescas a vida inteira e agora me sobra isto? Meu irmão, este foi o material que tu nos mandou da terra. Foi com este material que tu nos mandou que nós construímos a tua casa, que tu vai morar aqui agora.
Então, a justiça é perfeita, a justiça divina é perfeita. Nós vivemos no mundo material, nós vivemos no mundo espiritual. A nossa vida natural não é aqui. Aqui nós estamos agora revestindo um corpo de carne, do qual nós precisamos para viver esta vida e cumprir a nossa missão. Mas a nossa pátria é o mundo espiritual, a nossa pátria de origem é o mundo espiritual, aquele inclusive que nós visitamos todas as noites, mesmo sem saber quando estamos dormindo. Que a nossa alma se desprende parcialmente do corpo e vai até as regiões que têm afinidade com aquilo que nós fizemos durante o dia. Nós vamos lá, auxiliamos alguém, conversamos com alguém, com algum parente, parcialmente desprendidos do corpo. Ajudamos em alguma atividade que esteja ao nosso alcance e depois retornamos ao corpo quando acordamos e continuamos a nossa vida sem nos darmos conta do que realmente aconteceu, porque depois que a gente volta para o corpo não deixa a gente perceber o que fez quando estava parcialmente livre. Mas o mundo que nós habitamos aqui, este planeta em que nós estamos vivendo, é um planeta compatível com a nossa condição evolutiva. Nós só conseguimos trocar de mundo, habitar um mundo melhor, quando a constituição do nosso envoltório perispiritual, aquela camadinha que envolve o espírito, que é matéria, mas que nós não enxergamos, estiver melhor. Quando ela estiver mais leve, quando ela estiver menos carregada. Então a qualidade, a condição do mundo que nós habitamos é a condição que nós nos permitimos. E isso é ditado pelas condições que a gente leva à vida. Isso é ditado por aquilo que durante a nossa vida nós fizemos, durante a nossa vida presente e durante as nossas existências passadas. Porque quando nós chegamos aqui, nós estamos de retorno ao mundo material, onde nós já vivemos. E nós trazemos esta herança, nós trazemos conosco a herança do que nós fizemos no passado. E nós mergulhamos na carne de novo, como quem entra numa escola para aprender. Na escola, a gente passa no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, e vai embora, e vai indo, vai indo. Quando a gente estuda mal, estuda pouco, ou enfim, por qualquer causa não consegue passar de um ano a outro, eu não sei como é agora, mas na vida espiritual continua assim. Eu não sei como é agora nas escolas. No meu tempo a gente repetia o ano. No mundo espiritual continua do mesmo jeito, não houve reforma do ensino, repete o ano. Ou seja, a gente tem que recomeçar a vida de hoje para hoje. E tudo que a gente desmantelou, todas aquelas virtudes que a gente deixou de adquirir, perdeu a oportunidade que nos foi dada nas outras existências, por preguiça, por descrença, por egoísmo, por qualquer causa. Todas as oportunidades que a gente perdeu estão abertas de novo. Nós estamos matriculados na escola de novo. E aí vai depender de nós. O que é que nós vamos fazer? Qual o rumo que nós vamos dar à nossa vida naquela ou em qualquer outra existência? E este mundo novo que nós esperamos, ele não acontece quando nós não conseguimos alcançá-lo buscando fora. A viagem atrás de um mundo melhor é para dentro.
O mundo, as condições do mundo são as pessoas que fazem. Somos nós que fazemos as condições do mundo. Se o meu mundo interno está equilibrado, eu enxergo o mundo lá fora equilibrado, apesar de haver desequilíbrios. Mas eu não estou sintonizado com aquilo, eu estou sintonizado, a minha harmonia, a minha aura não permite que eu entre nessa onda de pessimismo, de ignorância, de brutalidade, de violência. E quando eu me modifico, os outros vão também, à minha volta, se modificando. Então a gente não pode esperar pelos outros para um mundo melhor. Cada um vai fazer o seu mundo melhor. Essa é a lei. Nesta obra do Leon Denis, ele diz assim, o destino do ser não é mais do que o desenvolvimento através das idades da longa série de causas e efeitos gerados por seus atos. Nada se perde. Os efeitos do bem e do mal acumulam-se e germinam em nós até o momento favorável de desabrocharem. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, o bem que nós plantamos vai germinar em nós. Quando eu faço o bem para a sociedade, para as pessoas, para que seja quem for que está à minha volta, aquela cota de bem, ela retorna para mim. Independentemente de eu esperar que o outro vá reconhecer. A ingratidão não é problema nosso. A ingratidão é problema de quem pratica a ingratidão. Não é comigo. A briga não é comigo. Ah, mas ele foi ingrato e eu não ajudo mais ninguém. Não ajude. Não ajude. Mas vai ficar parado. Porque o ajudar, de uma forma geral, o cooperar com o mundo, quando a gente faz isso, a gente não pode esperar nada em troca. Quando a gente ajuda uma pessoa porque a gente se sente bem ajudando a pessoa. Agora, se a pessoa vai reconhecer ou não, aí já é a briga, já é com ela, não é com a gente. Eu fiz a minha parte, eu ajudei e isto vai se acrescentar à minha cota de virtudes. E o mal também é assim. Quando a gente pratica o mal, em virtude da mesma lei, este mal retorna. E o Leon Denis nos diz nessa outra obra que o mal é a consequência da imperfeição humana. Que os espíritos nos dizem que não existe o mal, existe a ignorância. Nós ignoramos o mecanismo do mundo, como funcionam as leis divinas, por isso nós agimos mal. O mal é a consequência da imperfeição humana. Se Deus tivesse feito só seres perfeitos, o mal não existiria. É verdade. Mas então, o universo seria fixo, imobilizado em sua monótona perfeição. A magnífica ascensão das almas, através do infinito, seria suprimida de chofre. Nada mais a conquistar, nada mais a desejar. Ora, que seria uma perfeição sem méritos, sem esforços para obtê-la? Teria qualquer valor aos nossos olhos? Em resumo, o mal é o menos evoluído para o mais, o inferior para o superior, a alma para Deus. Então, o importante que a gente saiba, nesta nossa viagem para dentro, é que, à medida em que o mal, o que chamamos de mal é interessante, o que chamamos de erro é muito interessante, o que chamamos de fatalidade que nos atinge é muito interessante, porque a gente tem a ideia de que Deus nos castiga pelos erros que cometemos. E não é assim, porque Deus nem castiga e nem premia. Nem premia ninguém, nem premia ninguém.
Ele simplesmente nos criou com o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de agir, a nossa vontade, para que nós tomemos o rumo e assumamos a responsabilidade do rumo que tomamos. Nós não somos uma marionete que anda pelo mundo feito um robô, nós somos seres dotados de vontade, de consciência. Então, quando nós sofremos e o mal, digamos assim, né, o mal, uma palavra forte, mas só para a gente entender, quando a gente pratica o mal, e temos que saber que as leis divinas estão escritas na nossa consciência, o juízo interno que nós temos, o mal que nós praticamos vai mais dia menos dia pela nossa própria vontade. Nós pedimos oportunidade para que nós reparemos o mal que fizemos. São os nossos erros que nos impulsionam para a frente. Nós sofremos e o sofrimento é geral no mundo, de uma forma ou de outra, mais ou menos, porque aqui é uma escola. O sofrimento é um impulso. O sofrimento é um impulso que nos está dizendo, vai para frente. Nós podemos sondar a nossa consciência e perguntar o que está acontecendo comigo, o que está havendo comigo. Por que isto? Por que isto? Quer dizer, aí a gente para de dizer, tá, mas por que comigo? Por que não é com o outro? Porque, se a gente não tem a explicação da pluralidade das existências, a gente não vai aceitar, porque a gente vai ter ideia de um Deus injusto, porque distribui o mal para uns, sorte para outros e sofrimento para outros. Não é assim, não. Quando a gente não consegue detectar o mal, alguma coisa que está errada, que está mal conosco, que está em desequilíbrio, nesta vida a gente pode ter certeza que na outra alguma coisa aconteceu. Se a gente suprimir a pluralidade das existências, a gente não vai encontrar explicação lógica nenhuma. A não ser a sorte, o azar, sei lá o quê. Então a reencarnação, a pluralidade das existências é uma verdade que foi trazida não pelo Espiritismo. O Espiritismo só renovou, só assoprou o fogo, as brasas que estão embaixo da cinza. A verdade da reencarnação é antiga, tão antiga quanto o homem. Muito antes de Jesus já se falava. Jesus falou da reencarnação no diálogo com Nicodemos e muito antes disso já se falava, já se sabia da reencarnação. Desde a Índia, as civilizações mais antigas da Índia, do Egito. Então não é uma novidade. Nós temos que saber disso, porque só assim nós conseguiremos descobrir, levantar o véu da vida de cada um de nós, para nós mesmos, não para os outros, para nós mesmos, e saber que rumo vamos tomar na vida e por que as coisas acontecem tal e qual comigo. Nós temos que saber que cada um de nós, que essas diferenças aparentes que nós vemos uns nos outros, uns diferentes, uns com saúde, outros com menos, outros com... Tudo isso é que cada um tem a sua marcha, cada um tem o seu andar, cada um tem o seu tranco. Tá? E nós temos que saber que nós temos de viver a nossa vida. Nós temos que saber buscar, saber nos conhecer, porque a chave de tudo é o autoconhecimento. Quando nós conhecemos a nós mesmos, nós sabemos do que nós precisamos e do que nós não precisamos, o que nos serve, o que não nos serve, o que nos é bom, o que não nos é bom. Não é? E não esquecendo de que o meu direito vai até onde começa o direito do outro. Por isso que Jesus dizia, não façais aos outros senão aquilo que gostarias que os outros vos fizessem. É uma lei perfeita. É uma lei perfeita, não precisava escrever mais nada, só isso deu. Aí nós escrevemos códigos, não sei o que. Era só cumprir isso aí, não tinha problema nenhum, mas é difícil. Porque nós temos a nossa liberdade de escolha. E às vezes a liberdade de escolha nos coloca no mato, sem cachorro. Cada um leva para outra vida e traz ao nascer a semente do passado. Essa semente há de espalhar os seus frutos conforme a sua natureza, ou para a nossa felicidade, ou para a nossa desgraça, na nova vida que começa e até sobre as seguintes. Então dá para a gente ver que quem tece
o tecido da nossa vida somos nós. Quem tece o emaranhado, quem faz o tricô, somos nós. Nós somos os construtores de nós mesmos. E aí ele diz assim, logo, não há fatalidade. É o homem por sua própria vontade quem forja as próprias cadeias. É ele quem tece fio a fio, dia a dia, do nascimento à morte, a rede do seu destino. A lei de justiça não é em essência senão a lei de harmonia. Mas o que a gente precisa saber é que as oportunidades sempre estão abertas. E que a vontade e que a decisão de mudar o rumo da nossa vida é nossa. Está conosco, somos nós os artífices do nosso próprio destino. E assim, este mundo novo que a gente espera e que sonha um dia viver, sonha para os nossos filhos, sonha para os nossos netos, este mundo novo foi construído, será construído por nós? Será construído pelas gerações que nos sucederem, como foi construído pelos nossos antepassados. Porque a gente pensa às vezes, as pessoas, por exemplo, destroem a natureza, pouco se importando com o que vai acontecer depois, porque o que se pensa, eu vou morrer amanhã depois, não vou ver isso, mas vai destruir a floresta, irmão. O senhor está destruindo a floresta, está destruindo a natureza, enfim. Amanhã depois eu não vou estar aqui, tem quem sabe, meus filhos, meus netos, eu vou ver isso, eu vou voltar a ficar mais aqui? Vai estar sim. Vai pedir para reencarnar no lugar que ele degradou nesta vida. Ele vai se experimentar numa nova existência, vai habitar um lugar que ele ajudou a destruir, para recompor de acordo com a sua capacidade. Nós sempre voltamos ao lugar onde não se esperam os nossos débitos. Então não adianta eu dizer, não, eu não tenho nada que ver com isso, amanhã ou depois não estou mais aqui, sim, vai estar de volta. Como já estivemos aqui, estamos de novo aqui. Isso é exatamente a lei de harmonia, a lei de educação e a lei de retorno. Por isso é que uma gota de bem, uma gota de virtude, uma gota que a gente pratique o bem é uma gota. Já resolve bastante. Já não nos deixa, já nós colhemos os frutos. E à medida que a gente vai colhendo, a gente vai experimentando e a vida vai mudando para melhor. A vida vai mudando para melhor. Porque Deus é absolutamente misericordioso conosco. Nunca nos abandona. Não há como Deus nos abandonar em situação nenhuma pelo simples fato de que nós somos uma parte dele. Deus está em nós, assim como nós estamos em Deus. Então não há possibilidade de dizer que Deus em algum momento nos abandonou. Deus sempre nos deixou livres, donos do nosso próprio destino. E somos nós que construiremos a nossa felicidade completa, porque se existe fatalidade no universo, essa é uma delas. Essa é a fatalidade. Nós somos destinados à felicidade. Todos, sem exceção. A prece é nossa. Eu vou ler uma mensagem do Leon Denis também, para encerrar. E tu, meu irmão, meu amigo, que recebestes estas verdades no teu coração e que lhe conheces o valor, permita-me um derradeiro apelo, uma última exortação. Lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu
ser espiritual sair daqui melhor e mais puro do que quando entrou. A cautela das armadilhas da carne reflete que a terra é um campo de batalha, onde a alma é a todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões vis, luta pelo espírito e pelo coração. Corrige teus defeitos, adoça teu caráter, fortifica tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades terrestres. Dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Lembra-te de que tudo o que for material é efêmero. As gerações passam como vagas do mar. Os impérios caem, os próprios mundos perecem, os sóis se extinguem. Tudo foge, tudo se dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima da miragem das glórias mundanas. São a sabedoria e a virtude. Conquistas por teus esforços e alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório para só gozares o que é eterno. Muito obrigado pela atenção, meus irmãos, e pela tolerância. Eu agradeço a todos e desejo a todos uma boa noite. Desejo que nós aproveitemos a nossa vida e que Jesus, o Divino Mestre, esteja sempre no leme do nosso barco, nos encaminhando para os mares onde só há felicidade, paz e harmonia. Muito obrigado. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pelo nosso irmão João Ávila, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para os nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Que assim seja. Senhor Jesus, faze-nos dignos daqueles que espalham a verdade e o amor. Acrescenta os tesouros da sabedoria nas almas que se engrandecem no amparo aos semelhantes. Ajuda aos que se despreocupam de si mesmos, distribuindo em teu nome a esperança e a paz. Ensina-nos a honrar-te, os discípulos fiéis, com o respeito e carinho que lhes devemos. Extirpa do campo de nossas almas a erva daninha da indisciplina e do orgulho, para que a simplicidade nos favoreça a renovação. Não nos deixes confiados à própria cegueira e guia-nos ao passo no rumo daqueles companheiros que se elevam, humilhando-se e que, por serem nobres e grandes diante de ti, não se sentem diminuídos, em se fazendo pequeninos a fim de auxiliar-nos. Glorifica-o, Senhor, coroando-lhes a fronte com os teus lauréis de luz. Que assim seja. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia e convidamos os irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem em preces silenciosas.